Quantas vezes você já se perguntou como continuar louvando quando tudo ao seu redor desmorona? Quando o desemprego chega sem avisar? Quando o diagnóstico médico rouba seu sono? Quando aquele relacionamento que parecia tão promissor se desfaz como areia entre os dedos? Como encontrar força para levantar as mãos e adorar quando cada área da sua vida parece gritar que Deus está ausente? Meu amigo, minha amiga, hoje vamos mergulhar em uma das passagens mais poderosas da Bíblia sobre fé genuína em tempos de crise. Abacuque 3:17-18 nos diz: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto nas videiras, ainda que falhe o produto da oliveira e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco e nos currais não haja gado, todavia, eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Pause por um momento e deixe essas palavras penetrarem em seu coração. O profeta Abacuque não estava falando de uma pequena inconveniência. Ele estava descrevendo uma catástrofe total. Imagine uma sociedade agrícola onde tudo que garantia sobrevivência simplesmente desapareceu. Não era apenas um setor da economia que havia colapsado. Era toda a base de sustento. As figueiras sem flores significavam falta de uma fruta básica da alimentação. As videiras sem frutos representavam o fim da produção de vinho, fonte não só de bebida, mas de renda e comércio. As oliveiras sem azeite indicavam a ausência de um item essencial para cozinhar, iluminar e curar. Os campos sem colheita significavam fome generalizada. O desaparecimento dos rebanhos representava a perda total de investimentos, transporte e sustento. Em termos modernos, seria como dizer: ainda que eu perca meu emprego, minha saúde esteja comprometida, minha poupança acabe, meus relacionamentos mais importantes se rompam e todas as portas pareçam fechadas. Entende a gravidade? Não estamos falando de um dia ruim, estamos falando de uma devastação completa. E qual é a resposta de Abacuque diante dessa realidade esmagadora? Todavia, eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Essa pequena palavra, todavia, é possivelmente uma das mais poderosas de toda a Escritura. É a palavra da virada espiritual. É o momento em que a fé se levanta contra todas as evidências visíveis. Permita-me perguntar, qual é o seu todavia hoje? Talvez você esteja enfrentando a tempestade financeira mais severa da sua vida. Todavia, talvez seu corpo esteja lutando contra uma doença que os médicos dizem ser incurável. Todavia, talvez seu casamento esteja por um fio, quase sem esperança de reconciliação. Todavia, talvez seus filhos tenham se afastado de Deus e de tudo que você os ensinou. Todavia, o todavia de Abacuque não nega a realidade da crise. Ele não fecha os olhos para o sofrimento. Ele não minimiza a dor, mas ele se recusa a permitir que as circunstâncias definam sua relação com Deus. Perceba que Abacuque não diz: todavia, eu me manterei firme até que as coisas melhorem. Ele não diz: todavia, eu aguentarei até Deus mudar minha situação. Não, ele vai muito além da mera resistência. Ele declara: eu me alegrarei no Senhor, eu exultarei no Deus da minha salvação. Isso, meu amigo, minha amiga, é fé na sua forma mais pura e radical. A alegria de Abacuque não dependia das figueiras, das videiras, das oliveiras, dos campos ou dos rebanhos. Sua alegria estava firmemente ancorada na pessoa de Deus, não nas provisões de Deus. Quantas vezes nós confundimos os dois? Quantas vezes nossa adoração está secretamente condicionada às bênçãos que recebemos? É fácil louvar quando o emprego é garantido, quando a saúde é perfeita, quando os relacionamentos são harmoniosos e quando o futuro parece brilhante. Mas esse tipo de louvor, embora sincero, ainda não foi testado no fogo da adversidade. Abacuque nos mostra um caminho diferente. Ele nos convida a uma fé que transcende as circunstâncias. Uma fé que diz: Deus não é bom apenas quando minha vida é boa. Deus é bom
porque Ele é bom, independentemente da minha situação atual. Em Abacuque 3:19, logo após essa declaração extraordinária de fé, o profeta acrescenta: O Senhor Deus é a minha força, e fará os meus pés como os das gazelas, e me fará andar sobre as minhas alturas. Note a progressão. Primeiro vem a declaração de confiança inabalável. Depois vem a certeza de que Deus proporcionará força e agilidade, mesmo nas circunstâncias mais adversas. As gazelas são conhecidas por sua capacidade de se moverem com graça e segurança em terrenos rochosos e montanhosos. Elas não tropeçam nas pedras, elas dançam sobre elas. Deus não promete remover todas as montanhas do seu caminho, mas promete dar a você a agilidade espiritual para dançar sobre elas. Imagine isso por um momento. Os mesmos lugares que deveriam causar sua queda se tornam os palcos da sua vitória. O que está te derrubando hoje pode ser exatamente o lugar onde Deus quer demonstrar seu poder em você. Permita-me compartilhar com você 4 princípios transformadores que extraímos dessa passagem de Abacuque. Primeiro, a verdadeira adoração não é condicionada às circunstâncias. Adorar a Deus apenas quando tudo vai bem não é adoração, é gratidão interesseira. A adoração genuína diz: ainda que eu perca tudo, tu continuas sendo Deus, e tu continuas sendo bom. Em Jó 1:21, depois de perder seus filhos, suas posses e sua saúde, Jó declara: O Senhor deu e o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Isso é adoração na sua expressão mais pura. Segundo, nossa alegria precisa estar ancorada em algo imutável. Se sua felicidade depende de coisas que podem ser abaladas, e tudo neste mundo pode ser abalado, você viverá em constante insegurança. Mas quando sua alegria está firmada no caráter imutável de Deus, você descobre uma fonte de contentamento que as circunstâncias não podem tocar. Filipenses 4:11-13 nos lembra: Aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Terceiro, o louvor é uma escolha, não uma reação automática. Observe que Abacuque diz: Eu me alegrarei e eu exultarei. Ele está fazendo uma escolha deliberada, um ato da vontade, não simplesmente respondendo ao que sente. Há momentos em que o louvor será a última coisa que você sentirá vontade de fazer. Será então que seu louvor terá o maior valor. É o sacrifício de louvor mencionado em Hebreus 13:15. Por meio de Jesus, portanto, ofereçamos continuamente a Deus um sacrifício de louvor que é fruto de lábios que confessam o seu nome. Quarto, a força vem depois da rendição, não antes. Note a ordem. Primeiro, Abacuque declara sua confiança inabalável. Depois, ele recebe a promessa de força. Muitas vezes, queremos sentir a força primeiro para depois confiar, mas o caminho de Deus geralmente é o inverso. A força vem no ato de confiar, não antes. É como o que Jesus ensinou em Mateus 11:28-30. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Meu amigo, minha amiga, não sei exatamente qual é a sua luta hoje. Não sei quais figueiras da sua vida deixaram de florescer. Quais videiras não estão produzindo frutos, quais campos parecem estéreis. Mas sei que o mesmo Deus que inspirou Abacuque a escrever essas palavras há milhares de anos é o mesmo Deus que está com você agora, no meio da sua tempestade. E Ele está convidando você a uma fé mais profunda, uma confiança mais pura, uma alegria que transcende as circunstâncias. Talvez você esteja pensando: isso soa bonito, mas parece impossível.
Como posso realmente me alegrar quando minha vida está desmoronando? É uma pergunta honesta. E a resposta não é simples. Não se trata de negar a dor ou fingir que tudo está bem quando não está. A alegria bíblica não é uma negação da realidade. É uma transcendência da realidade temporal em favor de uma realidade eterna mais profunda. É reconhecer que sim, as figueiras não estão florescendo agora. As videiras não estão produzindo frutos agora. Os campos estão vazios agora, mas o agora não é o fim da história. Paulo nos lembra em 2 Coríntios 4, 17 e 18, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais e as que não se veem são eternas. As circunstâncias que vemos são temporais. O Deus em quem confiamos é eterno. Permita-me compartilhar uma história pessoal. Houve um momento na minha vida em que perdi quase tudo o que valorizava. Minha saúde falhou, relacionamentos importantes se romperam e recursos financeiros que eu considerava seguros simplesmente desapareceram. Foi como se todas as minhas figueiras tivessem secado de uma só vez. Confesso que meu primeiro impulso não foi louvar, foi questionar, foi duvidar, foi me desesperar. Deus, onde estás? Por que permites isso? O que fiz para merecer tal abandono? As perguntas ecoavam sem resposta, e a escuridão parecia impenetrável. Foi nesse vale profundo que redescobri o poder de Abacuque 3, 17 e 18. Não como uma teoria bonita, mas como uma âncora real para minha alma à deriva. Comecei a praticar o que chamo de louvor apesar de. Não porque me sentia alegre, mas porque escolhia crer que Deus permanecia no trono, apesar das minhas circunstâncias. No início, cada palavra de louvor parecia forçada, artificial, mas continuei, dia após dia, declarando a bondade de Deus, não porque eu a via manifesta na minha vida, mas porque sua palavra me garantia que Ele é bom, sempre. Gradualmente, algo começou a mudar. Não foram minhas circunstâncias. Elas permaneceram desafiadoras por muito tempo. Foi minha perspectiva, foi meu coração. Descobri que podemos, de fato, experimentar alegria genuína, mesmo quando tudo ao nosso redor sugere desespero. Não é uma alegria superficial. Não é um sorriso plástico sobre um coração quebrado. É uma alegria profunda que coexiste com a dor. Uma confiança tranquila que permanece mesmo quando as lágrimas correm. É a alegria que Jesus prometeu quando disse em João 16:33: Tenho-vos dito estas coisas para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Meu amigo, minha amiga, você também pode experimentar essa alegria transcendente, não porque suas circunstâncias vão necessariamente melhorar amanhã, embora possam, mas porque o Deus que você serve é maior que todas as suas circunstâncias juntas. Quero convidá-lo a um exercício prático de louvor apesar de. Pegue um pedaço de papel agora mesmo. Na coluna da esquerda, liste todas as áreas da sua vida onde as figueiras não estão florescendo. Todos os desapontamentos, todas as perdas, todas as lutas. Seja honesto, seja específico. Não minimize nada. Agora, na coluna da direita, escreva: Todavia, eu me alegrarei no Senhor. E abaixo disso, liste atributos de Deus que permanecem verdadeiros independentemente das suas circunstâncias. Ele ainda é amor. Ele ainda é fiel. Ele ainda é todo-poderoso. Ele ainda é onisciente. Ele ainda é o seu bom pastor. Ele ainda é o seu provedor. Ele ainda é o seu Redentor, Ele ainda é o Deus dos milagres, Ele ainda é o restaurador, Ele ainda é o príncipe da paz. E então, a partir dessa lista, formule sua própria declaração de fé no estilo de Abacuque.
Ainda que meu diagnóstico médico seja preocupante, ainda que minhas contas estejam se acumulando, ainda que meu filho esteja longe de Deus, ainda que meu casamento esteja enfrentando sua pior crise, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Pronuncie essa declaração em voz alta. Faça dela sua confissão diária. Permita que essas palavras moldem sua realidade espiritual, mesmo quando a realidade física parece contradizê-las. Lembre-se, isso não é negação. Não é fingir que os problemas não existem. É reconhecer uma verdade superior que transcende todos os problemas. Podemos ver essa mesma atitude nos 3 jovens hebreus enfrentando a fornalha ardente, em Daniel 3:17 e 18. Diante da morte iminente, eles declararam: o nosso Deus, a quem servimos, é capaz de nos livrar da fornalha de fogo ardente. Ele nos livrará da tua mão, ó Rei. Mas, se não o fizer, fica sabendo, ó Rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que mandaste levantar. Observe a confiança radical. Nosso Deus pode nos livrar. Mas observe também a submissão radical. Mas, se não o fizer, ainda assim, não negaremos nossa fé. Essa é a essência do todavia de Abacuque. É a confiança que diz: Deus pode mudar minha situação, combinada com a submissão que afirma: mesmo que Ele escolha não mudar minha situação, minha confiança nele permanece inabalável. Vamos orar juntos. Pai Celestial, reconheço que há áreas na minha vida onde as figueiras não estão florescendo, onde as videiras não estão dando fruto, onde os campos parecem estéreis. A realidade das minhas circunstâncias muitas vezes me empurra para o desânimo e para a dúvida. Mas hoje, inspirado pela fé de Abacuque, escolho declarar: todavia, eu me alegrarei no Senhor. Eu exultarei no Deus da minha salvação. Não porque tudo esteja perfeito, mas porque tu és perfeito. Não porque eu entenda todos os seus caminhos, mas porque confio no seu caráter. Não porque a dor tenha cessado, mas porque tua presença comigo na dor é suficiente. Ensina-me, Senhor, a encontrar alegria não nas circunstâncias mutáveis, mas na tua natureza imutável. Transforma meu lamento em dança, como prometeste em tua palavra. Faz dos meus pés como os das gazelas, para que eu possa dançar sobre as montanhas de dificuldade, transformando-as em montanhas de testemunho da tua fidelidade. Em nome de Jesus, o autor e consumador da minha fé. Amém. Meu amigo, minha amiga, ao encerrarmos esta reflexão, quero deixar você com um desafio. Nos próximos 7 dias, comece cada manhã declarando Abacuque 3, 17 e 18 em voz alta, personalizando para suas circunstâncias específicas. E então, observe. Observe como sua perspectiva começa a mudar. Observe como sua fé começa a crescer. Observe como a alegria do Senhor começa a se tornar sua força, mesmo quando as circunstâncias permanecem desafiadoras. Porque é isso que o todavia de Abacuque pode fazer na sua vida. Ele pode transformar seus vales de lágrimas em poços de bênção. Ele pode transformar seus desertos em jardins. Ele pode transformar sua crise em testemunho. Não porque as circunstâncias necessariamente mudem, mas porque você muda no meio das circunstâncias. E essa, meu amigo, minha amiga, é a vitória mais doce de todas. O Senhor Deus é a minha força, e fará os meus pés como os das gazelas, e me fará andar sobre as minhas alturas. Até nosso próximo encontro, que você descubra a alegria transcendente que existe além das circunstâncias, a paz que excede todo entendimento e a força que só vem de Deus. Lembre-se, as figueiras podem não estar florescendo agora, mas o Deus que você serve continua no trono, e isso é razão suficiente para se alegrar.